Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam investindo, entrando aí nessa cultura de poder construir uma carteirinha previdenciária para não ficar aí dependente da sorte de ter ou não ter uma aposentadoria que vai garantir uma qualidade de vida bacana para gente no futuro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio, eu sou professor, trabalho na rede pública de Belo Horizonte. E eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho diferente hoje, porque hoje está completando o vídeo de número 50. Né? Eu já fiz com esse aqui, então, 50 vídeos para esse canal. Minha ideia é mostrar para os meus colegas professores e para os meus alunos que a gente, com alguma disciplina, pode, no mínimo, melhorar as perspectivas de vida, no sentido de ter uma reserva financeira para passar por momentos complicados, momentos incertos, como também para você garantir uma qualidade de vida melhor quando você chegar lá na sua aposentadoria. Então, no início desse ano, eu me propus a mostrar aqui para vocês, através de aplicação real mesmo, de dinheiro de verdade. Eu montei 2 carteiras inicialmente, depois foi criada uma terceira carteira e já estou pensando, a partir dos questionamentos que são feitos para mim, de ter uma quarta carteira, mas vamos devagar, né? Até para não confundir muito a cabeça, né, de quem está começando agora. Né? Mas inicialmente eu tinha pensado em fazer uma carteira que pudesse ser espelho, não no sentido de copiar, mas de inspiração para os meus colegas professores, e uma carteira para ser inspiração para os meus alunos. Né? Aí dentro da realidade de cada um, no caso dos professores eu peguei 10% do salário, montei uma carteira com investimento de 10% do salário, que hoje gira em torno de R$280 mensalmente. Dividimos isso metade em renda fixa e metade em renda variável. E para os meus alunos, eu já montei uma carteirinha com investimento de R$20 por mês. A história de como que eu cheguei nesses valores, tanto para o aluno quanto para o professor, eu já contei em um outro vídeo, em outros 2 vídeos. Vou deixar os cards aqui em cima para quem tiver interesse em assistir, né? E aí vocês vão descobrir como é que eu cheguei nesses valores. Ao longo de alguns meses eu vim fazendo aplicação nessas 2 carteiras e em um determinado momento, dentre as pessoas, né, que eu consulto, que eu compartilho esse canal, eu fui perguntado se não haveria uma maneira mais conservadora de fazer a aplicação. Então eu criei também uma carteira de renda fixa, onde a gente investe única e exclusivamente, pelo menos por enquanto, em títulos do Tesouro, aproveitando também esse momento em que as taxas de juros estão bem altas. E então a gente tem essas 3 carteiras, né? A carteira de renda variável para os alunos, a carteira de renda variável e renda fixa misturado para o professor, e uma carteira única e exclusivamente de renda fixa, também voltada para os professores. Aí, ao longo desses meses, né, uma pergunta que me fizeram e que eu achei importante aproveitar esse vídeo de número 50 para responder o seguinte: Flávio, você também investe? Essas carteiras que você mostra aí, que é a carteira do professor de renda variável, carteira do professor de renda fixa, carteira do aluno de renda variável, essas são as suas únicas carteiras? Então eu vou aproveitar esse vídeo para responder a essa pergunta. E de cara eu já vou dizendo que, obviamente, não. Essas carteiras, como eu estou investindo com meu dinheiro, obviamente elas são minhas também, mas elas estão separadinhas, né, para vocês poderem acompanharem mês a mês. Mas, obviamente, eu tenho a minha carteira pessoal, né, aquela que eu invisto todos os meses, visando a construção do meu patrimônio
no sentido de garantir principalmente a minha aposentadoria daqui a alguns anos. Então eu quero mostrar para vocês como que é a composição da minha carteira, tá? Da minha carteira pessoal, e como que eu penso, né, em continuar investindo nela, tá? Para isso, eu vou usar o site Investidor B3. O que é o site Investidor B3? O site Investidor B3 é um site da própria Bolsa de Valores, e esse site, todo mundo que tem conta em alguma corretora, que fez algum investimento, seja em renda variável, ou seja, em ações e fundos imobiliários, ETFs, etc., ou também no Tesouro Direto, todo mundo que fez algum investimento nesse tipo de ativo vai poder acessar esse site, e esse site meio que resume todos os seus investimentos. Lá fala a quantidade que você tem, quais corretores que você tem, né? Os proventos que você recebeu, enfim. Ele é um site bacana porque ele te dá esse retorno. Então eu vou usar esse site para mostrar para vocês como que está a minha carteira pessoal, aquela que eu estou construindo para mim, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá no site da B3. Bom, então esse é o site que eu falei para vocês, né? Tá aqui, ó, investidor.b3.com.br. Então, se você já tem algum investimento em bolsa de valores ou em tesouro direto, você pode fazer o login. Primeiro você tem que criar uma senha, né? Tem todo um trâmite que você tem que fazer, mas você vai ter acesso a esse site aqui. E aqui vocês já estão vendo como é que está a minha carteira, né? Então a minha carteira atualmente ela está com 75% em renda variável e 24,9%, 25%, né, em renda fixa, tá? Basicamente essa é a divisão da minha carteira. Não é a divisão ideal, não é a que eu quero. Eu preciso aumentar um pouco isso aqui, diminuir um pouco isso daqui, diversificar mais um pouco isso aqui, mas o que tem acontecido? Tem acontecido que a gente tem tido muita queda na bolsa, né? E eu tenho aproveitado para fazer a compra de ativos de renda variável que eu considero que esteja bastante descontado, tá? Então, isso daqui, né, tá separado por classe, né? Renda variável e renda fixa. Então, se eu vier aqui em produtos, vocês vão ver o seguinte, ó. Eu tenho 52,5% em ações, então mais da metade da minha carteira é ações, né? Então, aqui já, né, eu preciso dar uma melhorada nisso aqui. Eu tenho 24,9%, 25% em tesouro direto. Eu tenho 18,4% em fundos imobiliários. Esse daqui, ó. Então, aqui são ações, aqui é o tesouro e aqui são fundos imobiliários. Eu tenho 3% em ETFs, né? ETFs aqui basicamente são pequenos fundos listados em bolsa, e eu tenho ETFs basicamente de criptomoedas, de ouro, né? Que é essa partezinha aqui, que é para dar meio que uma proteção aí na minha carteira, tá? E eu tenho 1,1% em BDRs, que é essa parte amarelinha aqui, né? O que são BDRs? BDRs são ações internacionais que são listadas na nossa bolsa. Eu vou falar bem genericamente assim, é um pouquinho mais complicado que isso, mas é a maneira que eu encontrei menos burocrática de investir em posições internacionais. Algumas ações que eu acho importante, tipo ações da Amazon, ações da Netflix, né? Então eu faço esse investimento através de BDRs, mas vocês estão vendo que ele ainda representa 1,1% da minha carteira, é bem pequenininho, mas de fato eu já tenho alguns outros ativos internacionais diretamente lá fora, né? Então por isso que os ETFs, eles ainda são, os ETFs não, os BDRs ainda são um investimento bastante pequenininho, porque eu já tenho alguns outros de fato investidos lá fora, tá? Então, aqui, ó, na parte de instituições, vocês vão ver que eu tenho dois
grandes percentuais aqui investidos no Banco BTG Pactual e na Vitrio, né? Eu não gosto de ter tudo num lugar só, né? Apesar de que quando você faz um investimento tanto em ações quanto em tesouro direto, mesmo que dê problema na corretora, você está seguro porque esses investimentos não ficam na corretora. O único problema que você vai ter se der algum caso grave na corretora, que ela venha à falência, por exemplo, é se você tiver dinheiro vivo na conta da corretora. Aí você pode ter problema. Mas se você está investido em tesouro ou em ações, em BDRs, né, enfim, você não vai ter problema não. Então, o Banco BTG Pactual e a Vitrio hoje tem basicamente a metade, né, cada um, dos meus investimentos. Tá? Eu tenho uma tendência muito grande de migrar para o Banco BTG Pactual, porque eu acho o home broker, né, o sistema de compra e venda de ações do Banco BTG Pactual, muito melhor do que dos outros bancos. Tá? Além disso, o BTG Pactual ele oferece assim, uma documentação, uma organização das notas de corretagem, ele organiza relatórios mensais. Então o banco organiza assim, os relatórios que me deixam bastante claro. Então o Banco BTG Pactual tem uma organização assim, de relatórios, de gráficos de investimentos, de toda a documentação, muito melhor do que todas as outras corretoras que eu já tive contato. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é que o Banco BTG Pactual ele ainda cobra taxa de corretagem, tá? Então, se você ainda é um investidor iniciante, de repente o Banco BTG não é uma boa para você, porque você vai começar... Vamos tomar como base, por exemplo, a carteira do aluno, que eu invisto R$20 por mês. Eu não daria para fazer esse investimento no Banco BTG, porque cada ordem, né, custa em torno de R$3,50, R$4,50, dependendo da quantidade de ordens que você faz. Então, eu tenho preferido o Banco BTG por causa disso daqui, tá? E, além disso, eu tenho a XP Investimentos, que é a Rico, a Clear e a Nuke, que são as 3 corretoras que eu uso para poder fazer a carteira de renda fixa, a carteira do professor e a carteira do aluno. Vocês estão vendo que a porcentagem nelas é bastante pequena, né? Então, essa que é a distribuição da minha carteira pelas corretoras. Se a gente descer um pouquinho aqui vocês vão ver como que está a evolução, a minha evolução patrimonial, ou seja, quanto de patrimônio que eu tenho investido ao longo dos meses. Então, vocês vão ver aqui que em janeiro de 2022, né, e janeiro e fevereiro, né, a oscilação foi bastante pequena. Depois, em função de uma graninha a mais que eu recebi aí, eu venho aumentando os meus aportes mensais, né? Então, se a gente pegar aqui no mês de julho, né, eu investi de repente 4, 5 vezes a mais do que eu investi em janeiro. Mas isso tudo tem uma lógica, né? Eu procuro sempre viver com aquilo que eu preciso para pagar as minhas despesas e também, né, ter uma diversão, alguma coisa nesse sentido, mas não ficar assim, passei a receber uma grana a mais, vou aumentar o meu padrão de vida, né? Eu não acho que a gente tem que ficar restringindo demais as coisas, mas também não acho que à medida que você vai ganhando mais, você tem que gastar mais também, né? Então a gente tem que ter essa visão de economizar, de planejar o futuro, né? Porque isso acaba nos tirando de boas enrascadas. Provavelmente até o final do ano isso aqui não deve fazer essa curva de aumento igual fez aqui no primeiro semestre. Como eu disse, foi uma coisa muito pontual que aconteceu nesse primeiro semestre, né? Mas de fato eu venho, né, eu tenho conseguido aumentar os meus aportes mês a mês, ok, pessoal? Então tá aí a composição da minha carteira, tá? Vocês
podem perceber que além das 3 carteiras, que são as carteiras que eu compartilho com vocês, eu também tenho outras 2 carteiras. Tem uma outra coisinha aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse extrato aqui de proventos. Eu vou dar um cliquezinho aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui no mês de junho de 2022, ele está me dizendo que eu recebi R$ 388,01 de proventos. Isso daqui é que é a renda passiva que eu quero construir com vocês. Então, a minha carteira no mês de junho me rendeu só de proventos, eu não estou falando de valor não, tá? É R$ 388,01. Então, cada uma das empresas que me pagou proventos está listada aqui, tá? E no mês de julho, eu já recebi R$ 50,40 de proventos. Se eu vier aqui no a receber, vocês vão ver que eu tenho aqui R$ 292,78, tá? Então, tudo isso aqui ainda vai cair na minha conta aí durante os próximos meses. Então, esses proventos aqui é exatamente aquilo que eu quero construir junto com vocês, né? É óbvio que eu não vou conseguir viver com R$ 388 por mês, mas, né, vamos combinar que R$ 388 por mês já, né, vamos dizer assim, já paga algumas contas pequenas minhas, né? Mas a minha intenção é fazer com que isso aqui aumente, né? E aí, como é que eu vou conseguir isso? Conseguir isso fazendo exatamente o que eu faço todos os meses, aportes, né? Que é o mesmo que eu estou mostrando para vocês lá nas carteiras que a gente faz os investimentos todos os meses. Então esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês que eu também tenho uma carteira pessoal, que eu também faço investimentos nela, que esses investimentos estão espalhados aí por algumas corretoras, né? Que eu tenho a minha corretora preferida e que esses investimentos que eu tenho feito até agora têm gerado para mim uma pequena renda passiva, né? Mas, né, já é bastante significativa se eu levar em consideração que muitas pessoas às vezes passam um mês inteiro para fazer o que eu estou fazendo aqui com renda passiva. Não é o que eu quero ainda, né? Mas eu só vou conseguir isso mantendo a constância, mantendo a frequência e mantendo um certo valor de investimento mensalmente. Ok, pessoal? Então é isso aí. Teremos 50 vídeos. Eu espero que muitos outros vídeos venham, que eu possa compartilhar com vocês. Mas no final do ano, de repente, eu mostro como é que está a situação dessa carteira, se os meus rendimentos, né, a minha renda passiva aumentou, se não aumentou. Lembrando que a gente está num ano bastante complicado, né, muito problema acontecendo no mundo afora, inflação subindo, guerra, taxa de juros subindo aqui no Brasil, a inflação aqui também, né, não dá mostras de ainda tá caindo, enfim. E sem contar que a gente vai ter eleição, né, no mês de outubro, e isso vai mexer com o mercado. Então, muita água ainda vai rolar durante esse ano, e o que eu espero é que a gente mantenha o nosso foco e que no final do ano a gente possa olhar para trás e dizer valeu a pena e vamos continuar para que a gente possa, bem devagar, mas com consistência, construir a nossa renda passiva. Tá bom, pessoal? Caso vocês tenham algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. Já fiz um vídeo respondendo dúvida de inscrito. E qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.